que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 7, versículo 11 ao 17. E se fosse para me dar um subtítulo a essa passagem, eu daria assim: ressuscitando os seus sonhos. Qual é o teu sonho? Acredito que todos tenham um sonho a realizar. Muitos, o sonho é ser curado. Outros é ver a família restaurada. Para outros, o casamento restaurado. Outros, o batismo com o Espírito Santo. Outros, o batismo nas águas. Outro é um problema financeiro. Qual é o teu sonho? Essa passagem vai mostrar para nós o que o Senhor fez e faz. O Senhor ressuscitou o sonho desta viúva que morava em Naim. Veja que naquela época, antes da gente entrar na palavra propriamente dita, naquela época, as viúvas tinham problemas sérios, porque quem trazia o sustento para casa era o homem. Na falta daquele marido ou daquele homem, quem provia o sustento era o filho. E essa mulher, ela perdeu o esposo e depois ainda perde o filho também. E se vê sozinha. Você imagine uma viúva sozinha naquela época. Não seria fácil para ela. Mas nós também vemos na palavra do Senhor que Jesus, ele não foi em nenhum velório. Em todos que ele foi, ele fez algo. Ele fez um milagre acontecer. Em todos eles, nós temos 3 passagens que falam sobre isso. O pastor falou uma foi Lázaro. A outra, a filha de Jairo. E o outro, o filho da viúva de Naim. Então o Senhor Jesus, ele tem um amor tão grande e uma preocupação tão grande com os seus, que ele vai de encontro à necessidade de cada um. Ele vai de encontro à necessidade. Perceba que nessa passagem, ele vai para essa cidade justamente de encontro à necessidade dessa viúva. E vamos ver o que a palavra do Senhor diz nesta noite. Versículo 11, do capítulo 7 de Lucas. Diz assim as Escrituras Sagradas: E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela iam uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhes: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Perceba, meus amados, o que a gente pode aprender de uma lição, de lições importantes nesta palavra do Senhor. Temos algumas lições importantes. Percebam que o milagre da ressurreição do filho desta viúva de Naim
foi realmente muito significativo. Teve uma importância. Porque o Senhor, Ele nunca, a palavra diz que Ele nunca foi e Ele não ia em velório nenhum. Quando Ele ia para resolver algo, para levar a bênção para alguém, para trazer o resultado, trazer à existência aquilo que não existe. Veja o tamanho do poder e amor que ele teve por aquela viúva. Ele sabia, com certeza ele sabia da necessidade daquela mulher e da dificuldade que ela teria se caso o milagre não chegasse naquele exato momento. Perceba que o cortejo ia passando e o Senhor, Ele estava a caminho daquela cidade. Agora imagine a cena, uma multidão no cortejo fúnebre, e o Senhor, vendo tudo aquilo, Ele se compadece, a palavra diz que Ele se compadece daquela viúva, da necessidade, do choro, do pranto daquela mulher, porque Ele sabia que as dificuldades seriam enormes para ela. Pode ser que nem sobrevivesse, ela sobreviveria, porque ela teria que ficar à mercê dos profetas, do sumo sacerdote, porque os dízimos naquela época era para isso, para cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Então ela ia ter que ficar à mercê deles. Mas o Senhor, Ele se moveu de íntima compaixão por aquela mulher. E olha como Ele cuida do que é seu. Ele cuida de nós, Ele está sempre ao nosso, nos olhando, cuidando de nós, trazendo para nós um aconchego. E Ele fala para essa mulher, olha que interessante o que Ele fala para essa mulher. No versículo 13, e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. Ei, não chores. Nesta noite o Senhor está falando a mesma coisa para você. Não chores, não tenha medo, não temas, porque o Senhor é contigo. O Senhor quer resolver o seu problema, quer colocar você de pé, quer colocar você num lugar de honra. Não chores. Qual é o seu problema? O que te afliges, meu amado? O Senhor, Ele age de compaixão para os servos, Ele age com compaixão por nós. Ele age. Ele falou para essa viúva, não chores, não tenha medo. Acho que Ele queria dizer a isso, não tenha medo. Eu estou aqui para trazer à existência aquilo que não existe na tua vida. O Senhor, Ele só age no impossível do homem, quando não tem mais jeito, quando tudo parece estar perdido, quando você não tem mais um olhar no fim do túnel, quando não tem uma luz, o Senhor então, Ele age neste impossível. Veja, para essa mulher seria o impossível, seria o fim, mas Ele fala, não chores. Aleluias, não chores, em nome de Jesus, aleluias. Além, meus amados, de ter sido o primeiro milagre, aleluia, dessa natureza durante o ministério do Senhor Jesus, foi o primeiro milagre que Ele faz dessa natureza. Ele tinha feito outros milagres, mas esse, dessa natureza, foi o primeiro. E veja, e Ele vai, o Senhor Jesus, através dessa passagem, Ele nos convida a admirar, sabe o quê? A majestade do Senhor, do seu poder, a forma como Ele trabalha na nossa vida. Se eu fosse perguntar aqui para os irmãos, o que o Senhor tem feito na sua vida? O que Ele restaurou na sua vida? Nós teremos histórias maravilhosas, testemunhos grandiosos do poder do Senhor. Então veja, entenda como o Senhor trabalha. Ele não vai trabalhar, Ele não vai agir no possível, porque isso você faz.
com a força do seu braço. Isso você faz. Mas quando não tem mais solução, quando você percebe que não tem mais jeito, que não tem por onde você ir, quando você não tem mais solução, e quando você clama aos pés do Senhor, quando você chora aos pés do Senhor, quando você coloca o seu problema nos pés do Senhor, Ele diz para você: não chores, porque eu estou aqui e resolverei o seu problema. Aleluias! E é dessa forma que essa passagem vai nos mostrar o extraordinário do poder do Senhor, como Ele trabalha, como Ele olha para nós, como Ele cuida. Nós temos um Deus zeloso, um Deus que te conhece pelo nome. Veja, na ressurreição de Lázaro, 4 dias já no sepulcro, o Senhor Jesus chega e Ele dá uma ordem, uma palavra. Veja que a palavra tem poder. E Ele diz: Lázaro, saia para fora. Você imagine o rebuliço que houve. E Lázaro saiu, voltou o espírito para o corpo, a alma voltou para o corpo. Gente, isso é glorioso. Isso é maravilhoso, o tamanho do poder desse Deus que nós servimos. Então você imagine, se Ele teve poder para ressuscitar Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Ele não tem poder para resolver o seu problema? O seu problema, diante desse milagre, dessa natureza, pode ser pequenininho. Para Ele, para nós pode ser muito grande, mas para o Senhor não é. Não existe problema que não tenha solução. Não tem. E a prova está aqui. A prova está na palavra do Senhor. A história do filho desta viúva que morava em Naim nos ensina, sabe o que, meus amados? Que nada foge do controle do nosso Deus. Nada está fora do controle dEle. Sabe o que Ele quer de nós? Obediência. Obediência. Crer. Vocês lembram da matemática de Deus, que eu já falei aqui várias vezes? Vocês lembram dessa matemática? A matemática do homem, ela é bem simples. Ela é uma ciência exata. 1 mais 1, 2. Simples, não é? Mas a matemática de Deus é melhor ainda. E é mais exata. Ela é uma espada de 2 gumes. Olha aqui, corta dos 2 lados. Olha que coisa maravilhosa. Fé mais obediência é igual isso aqui, ó. Milagre. Una sua fé mais a sua obediência a Deus e você verá um milagre acontecer na tua vida. E o milagre só acontece na vida daquele que crê, daquele que espera, daquele que tem esperança, do verbo esperançar. O milagre não vai acontecer se você não crer, se você não esperar, se você não ter obediência, se você não for obediente, o milagre não vai acontecer. Ele pode ser prolongado, ele vai ser procrastinado. Ah, essa palavra eu aprendi com ele. Aleluias. Deus, ele vai agir dessa forma, quando ele vê em você que você é obediente, quando nós seremos obedientes a Ele, Deus vai se mover a nosso favor, em nome de Jesus. Obediência, aleluias. Meus queridos, Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Você não está aqui à toa. Você não está. Deus tem um propósito na vida de cada um dos irmãos aqui presente.
na minha vida, na vida do pastor e de todos nós. Precisamos buscar esse entendimento para saber que propósito é esse. Mas que todos temos um propósito, temos. Que Deus está no controle de tudo, isso está. Em nome de Jesus. Deus tem um propósito para todas as coisas. Todas as coisas têm um propósito. Jesus estava entrando em Naim justamente no momento em que o cortejo fúnebre estava passando do filho dessa viúva, que estava saindo da casa e indo para o cemitério. Isto não foi uma mera coincidência, não. Porque o Senhor, ele poderia ter ido para qualquer outro lugar, para qualquer outra cidade. Mas naquele exato momento, o Senhor estava justamente naquele lugar, na cidade de Naim. Então não foi à toa, não foi por acaso, não foi coincidência, porque o Senhor, ele não age em coincidência, ele age na certeza, ele age na necessidade do povo. E ele sabia da necessidade dessa mulher. Aquela situação parecia desesperadora. Eu não sei se alguém aqui já passou por essa situação. Eu já passei. Eu já perdi uma filha. Morreu com 60 dias, 75 dias de vida. Eu sei o que é a dor de perder alguém. Acredito que muita gente aqui também já tem, talvez não com um filho, mas com um parente. E sabe o que é a perda. Sabe que dor é essa. É uma dor que parece que não se fecha, não se cura. Com o tempo ameniza. Você imagine o desespero da mulher, dessa viúva. A Bíblia não fala do nome dessa mulher e nem desse jovem. Só fala a viúva de Naim, que morava nessa cidade. Você imagine o desespero dessa mulher em perder o seu marido, praticamente não tinha nem passado ainda o choro pelo marido e agora perde o filho. Imagine a situação desesperadora daquela mulher. Serviu como a primeira grande amostra, com certeza, do ministério de Jesus, que ele era o Senhor, que ele é o Senhor da vida e da morte. O Senhor Jesus, ele é o Senhor da vida e da morte. Ele dá a vida e tira a vida, a hora que ele bem entender. Isso. E o que é mais interessante, meus amados, que a Bíblia ele vai falar exatamente sobre outras ressurreições anteriores. Ela vai falar. Tem outras que aconteceu, como já foi citado. Essas ressurreições ocorreram durante os ministérios dos profetas também. Eliseu, de Elias e Eliseu. Em 1 Reis 17, 20 vai falar sobre isso. Mas a ressurreição do filho da viúva, em certo aspecto, em algum momento, ela foi diferente das anteriores. E a gente vai entender o porquê disso tudo. Veja, tem sido o poder de Deus quem ressuscitou, certo? Com certeza. Aquelas pessoas do Antigo Testamento, no caso de Elias e Eliseu. Os profetas do Senhor viram envolvidos num processo longo, demorado, tenso e desgastante muitas vezes. Mas a história dessa viúva foi diferente, foi imediato, foi o logo. Por quê? Pela necessidade daquela viúva. Não demorou que isso acontecesse. Os outros levaram mais tempo. Lázaro demorou 4 dias para chegar lá. A filha de Jairo também não foi imediato, passou-se um tempo também. Mas dessa viúva não, ele estava chegando justamente na hora que o cortejo estava passando. E o Senhor faz o quê? Ele manda parar, ele se compadece da viúva, não chores. Eu acho que ele ia dizer o seguinte, não está escrito, mas eu creio, não chores, eu estou aqui, eu vou resolver,
Eu sou o Deus que tudo posso. Aleluias. E veja, olha só. E chegando, ele fez o quê? Ele simplesmente tocou. Ele não se importou, porque os judeus não poderiam tocar num morto, porque ele se tornaria impuro. Mas como vai ser impuro se não tem mais morte? Isso que é legal. Ele se tornaria impuro se não houvesse a ressurreição. Ele continuasse morto, ele se tornava impuro. Mas o Senhor, aonde Ele vai, não existe morte. Aonde Ele passa, aonde Ele opera, a vida permanece, a vida volta, restaura. E foi o que aconteceu. Ele mandou parar. Veja, e chegando-se, tocou o esquife. Ele tocou, pôs as suas mãos. Pá! Legal, eu lembrei do pastor Sérgio agora. E os que levavam, pararam. Você imagine o cortejo, o esquife na frente, o cortejo atrás. O Senhor chega e manda parar, e toca no esquife. E disse, olha só, o poder da palavra do Senhor. E disse, jovem, olha só, eu te digo, ele não disse, fulano disse, ele disse, eu te digo, levanta-te. Veja, tudo que nós conhecemos foi feito através do quê? Da palavra. Tudo foi feito pela palavra. A palavra tem poder. Tem poder. O Senhor fez tudo o que nós conhecemos nesta terra, neste mundo, nesse planeta, com o poder da palavra. A mesma coisa Ele fez com a morte. Ele deu uma ordem, Ele disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E imediatamente o rapaz se levantou, se assentou-se. Veja o poder da palavra do Senhor. E começou a falar. E Jesus entregou ele à sua mãe. Veja o poder que o Senhor, através da sua palavra, disse, levanta-te. Nesta noite, meus amados, entenda, não se proste, não fique de cabeça baixa, não pense que não tem solução para o seu problema, porque o Senhor está dizendo através da tua palavra, levanta-te. Levanta-te, se coloque de pé, porque o Senhor quer falar contigo, o Senhor quer trazer a existência à tua vida, quer colocar você debaixo da proteção dEle, que Ele quer te abençoar. Tome posse da tua bênção nesta noite. Não deixe passar a oportunidade é hoje, é agora, não é para amanhã não, amanhã você pode não ter mais tempo, a bênção é hoje, a bênção é hoje, em nome de Jesus. E todos, você imagine o alvoroço que foi naquele lugar, e todos se apoderou o temor, mas diante de um poder tão grande, eles tiveram que se render e glorificaram a Deus, aleluias, eles glorificaram a Deus. Quantos, meus amados, recebem uma bênção do Senhor, e muitas vezes viram as costas para Ele, recebem uma bênção, daqui a pouco não está mais na igreja, não está mais servindo ao Senhor. Quantos viram as costas, recebem a bênção, ou seja, ele só queria a bênção, não queria o abençoador. Porque você recebeu uma bênção, mas quando você quer o abençoador, que você procura o abençoador, você pode ganhar muito mais do que uma bênção, você vai ganhar a vida eterna, em nome de Jesus.
você vai ganhar a vida eterna. Quando você busca o abençoador, o dono da bênção. Receber uma bênção, é só isso que você quer? A bênção, ela pode vir, mas depois pode ter outras consequências. Mas quando você tem o abençoador, que você busca o abençoador, que você permanece na obediência dele, você vai ganhar justamente a vida eterna. E quando ele dá, ele não toma. Porque ele deu porque é dele, e ele quer porque ele pode fazer. Em nome de Jesus. Aleluias. Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Nesta noite Deus quer te visitar. É a mesma coisa. Deus quer te visitar nesta noite, meu amado. Ele está aqui. Glorifique ao Senhor. Nós não podemos vê-lo, mas nós, pelo olho da fé, nós sabemos que Ele está aqui, porque a tua palavra, a palavra dele diz isso, confirma, testifica dele. Aleluias. Onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele estaria no nosso meio. Então aqui tem mais do que 2 pessoas, nós temos mais do que 2 pessoas. Então Ele está aqui, e a sua palavra não mente. A sua palavra é viva e eficaz e se cumpre. Então precisamos glorificar ao Senhor pela sua grandeza, pelo seu amor, pelo seu zelo que Ele tem para conosco. Aleluias. Deus ressuscitando os seus sonhos. Ressuscitando os seus sonhos. Qual é o teu sonho? Provavelmente o sonho daquela viúva era ver o seu filho de volta. Provavelmente o sonho daquela mãe era ter o seu filho de volta, para que os seus problemas fossem amenizados. Mas ela provavelmente não via a solução para aquele problema, mas precisou do Senhor para que isso fosse resolvido. Será que nesta noite você também está passando, talvez não por esse problema, mas por um parecido? Será que você está achando que o seu problema não tem solução? Mas o Senhor, é Ele quem ressuscita os sonhos. É Ele que traz a existência para os teus sonhos. É Ele que vai te dizer: não chores, não se preocupe, não tenha medo. Eu estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Aleluias. Eu tenho visto e tenho presenciado o que o nosso pastor e a sua família têm passado, que não cabe dizer. Mas imagine se ele não estivesse na presença do Senhor, se ele não estivesse firme na fé, como seria? Provavelmente já teria sucumbido. Mas o Senhor cuida daquele que é dele. O Senhor traz, Ele provém, porque Ele é um Deus da providência. E Ele tem feito isso na vida do nosso pastor, e na vida de tantos irmãos que têm passado pelos mesmos problemas. Ele não desampara aquele que o busca. Ele não desampara aquele que é obediente. Ele não desampara aquele que espera no Senhor. Aquele que permanece firme. Ele não desampara. E uma das provas está aqui nessa passagem.
E o nosso pastor está aqui, firme e forte com a sua família, em nome de Jesus. Então vamos glorificar ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Aleluias! O que é interessante, meus amados, Jesus, Ele para o cortejo, como já foi lido. Será que hoje Ele não pode parar? Ele não pode estancar? Ele não pode solucionar o seu problema nesta noite? Será? Será que Ele não tem poder para isso? Será que Ele está com os braços encurtados que não pode estender para a sua vida? Será que Ele é cego que não está vendo qual é o seu problema? Será que Ele é mudo que não pode te dar uma palavra e dizer para você: não chores, que eu estou contigo? Não, meus amados, o Jesus que nós servimos não é esse que está pregado na cruz, não. Ele já não está mais lá. Ele vive. E se Ele vive, nesta noite você vai receber a sua bênção. Se esse Deus que servimos está vivo, Ele vai cumprir a sua palavra na sua vida. Ele vai cumprir, porque Ele é fiel e justo para isso. Em nome de Jesus. Aleluias. E Ele diz para aquele jovem: levanta-te. Por que que você está ainda prostrado? Por que você não recebeu a bênção ainda? O que falta? Olha a matemática de Deus. Fé. Você tem fé? Você é obediente a Deus? Se você tiver a fé aliado à sua obediência, você vai ver o milagre na sua vida. Não tenha dúvida disso. Creia tão somente, em nome de Jesus. Nós temos, meus amados, o ressuscitador de sonhos. Nós temos o ressuscitador de sonhos, de problemas, de solução de problemas. Deus nessa noite Ele quer curar. Nessa noite Ele quer salvar. Nessa noite Ele quer batizar com o Espírito Santo. Nessa noite Ele quer restaurar o seu casamento. Nesta noite Ele quer restaurar a sua família. Nesta noite é noite de milagre na tua vida. Nesta noite, você vai sair daqui transformado. Você vai sair daqui diferente. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, não. Você vai sair daqui renovado, cheio do poder do Espírito Santo do Senhor. Tu vai sair daqui com a certeza que Ele operou na sua vida. Porque é esse restaurador de sonhos que nesta noite vai operar na tua vida, em nome de Jesus. Chegou a hora. O Senhor chegou na hora certa para ressuscitar os sonhos daquela viúva. Nesta noite é a hora certa que o Senhor vai operar na tua vida. A hora é essa. O momento é esse. Porque eu não creio num Deus morto. Eu não creio num Jesus morto. Eu creio num Jesus vivo. Eu creio nesse Jesus que pode operar nesse exato momento. Eu creio que Ele opera no já, no agora. Porque é isso que a palavra diz. Em nome de Jesus. Não temas, meu irmão. Não temas, minha irmã. Jesus Cristo está ressuscitando os sonhos hoje. É hoje, não é para amanhã não. É hoje. Jesus Cristo, Ele foi, Ele é e será o nosso ressuscitador. Em nome de Jesus. Pois grande é a misericórdia que Ele tem. Pois grande é a misericórdia. A
para comigo e para com vocês. Você imagine se ele não tivesse misericórdia de nós. O que aconteceria conosco? Que é pela misericórdia dele que estamos aqui. É pelo amor que Deus tem para conosco, que pega o seu único filho para o sacrifício. Para quê? Foi à toa? Não, foi para que a gente tivesse vida hoje, para que a gente tivesse vivo, para que a gente tivesse uma vida. E não é uma vida qualquer não, meus amados. Não é uma vida qualquer. Para que ele pudesse nos livrar, a minha alma e a alma de cada um de nós, da sepultura eterna. É por isso que ele morreu lá na cruz. É por isso que ele ressuscitou dos mortos, para que nós também ressuscitássemos também naquele dia. Em nome de Jesus. Meu amado, eu não sei qual é o seu problema, mas veja, se você crê no poder da oração, eu quero que você dê um passo à frente. Que você venha à frente. Eu não sei qual é o seu problema, mas é um problema de saúde? Dê um passo à frente. Eu não sei se nessa noite tem alguém para Jesus. Se tem alguém para Jesus, dê um passo à frente. Seu problema familiar, dê um passo à frente. Nós queremos orar por você. A oração da fé. Em nome de Jesus.